Olá, meu amor. Olha a Pro aqui de novo para mais uma videoaula. E aí, capricharam nas tarefinhas da semana passada? Beleza, acredito que sim, né? Então vamos lá. Ó, o que a gente vai ver hoje em língua portuguesa? Uma continuação do que a gente trabalhou na semana passada. Na semana passada, nós estudamos encontros consonantais, que é o encontro de duas consoantes numa mesma palavra, não foi? E também vimos que, de acordo com a separação de sílaba, existem consoantes que permanecem juntas quando separamos as sílabas das palavras e existem consoantes que ficam em sílabas diferentes. Então, nós descobrimos que as consoantes que permanecem juntinhas na mesma sílaba, aí nós temos um encontro consonantal perfeito, não é? E aquelas que, quando separamos as sílabas das palavras, elas ficam em sílabas diferentes, temos aí um encontro consonantal imperfeito. Por quê? Porque essas são separáveis. E as que permanecem juntinhas na mesma sílaba são inseparáveis. Tá bem? Então, o que a gente vai continuar a fazer hoje? No livro de português de vocês, vem aqui na página 76, certo? Um textozinho, aonde vocês vão encontrar várias palavrinhas com encontro consonantal. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Um reforço daquilo que a gente já viu na semana passada. Essa semana, a atividade de ortografia são com palavrinhas que têm encontros consonantais. Então, vocês vão ver que existem encontros consonantais com BR, com CR, com VR, com DR, com PR, certo? E essas mesmas letrinhas iniciais, elas podem também se juntar com PLE, CLE, VLE, PLE, certo? E vocês vão descobrir, palavrinhas que já são até do cotidiano de vocês e que vocês não sabiam que ali existia um encontro consonantal, que é o encontro de duas consoantes na mesma palavrinha. E essa semana vocês vão poder fazer um reforço daquilo que nós vimos na semana anterior, tá bem? Então, essa semana para a língua portuguesa, em ortografia, nós vamos trabalhar as palavrinhas com os encontros consonantais. E vocês vão fazer a atividade da página 77, 78. Não tem muita tarefinha de português essa semana, não. É só 77 a 78. Porém, tem um textozinho na página 76 que é interessante. É o textozinho da estrela, certo? O título do texto é A Estrela. E aí vocês vão trabalhar essa semana o reforço de encontro consonantal, trabalhando em ortografia. E no nosso encontro da semana, a Pro vai fazer um ditadinho com palavrinhas que têm encontro consonantal. Beleza? Então pronto. Essa semana o português foi light, não foi? Para a semana a gente retoma com a interpretação de texto e novos assuntos. Mas hoje vocês vão ter uma revisãozinha, trabalhando a ortografia, que contém encontros consonantais. Tá bom? Beijinho! Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre matemática, tá bem? A gente já estudou nessa unidade, números pares e ímpares. Estudamos também dúzia, meia dúzia. E hoje nós estamos aqui para complementar um estudo que a gente já começou. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava na sala de aula, que vocês me pediam uns brinquedinhos, que a Pro entregava a vocês uns brinquedinhos, que eram umas barrinhas, umas plaquinhas, uns cubinhos, e que quando a Pro ensinou a vocês sobre unidade e dezena, a Pro mostrou a vocês esse materialzinho, é o material dourado. E aí o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos dar continuidade ao assunto de numeração decimal. A gente vai continuar estudando sobre unidade, dezena e conhecendo hoje uma nova ordem, que é a ordem das centenas. Olha aqui esse desenho que a Pro tem.
Vocês lembram que quando a Pro trabalhou com vocês sobre unidade, a Pro explicou que a unidade, ela ocupa esse espaço, não é? Dos números, das quantidades que vão de 1 a 9. Quando ultrapassa o número 9, a gente não tem mais unidades, a gente passa a ter dezena. Então, a dezena já ocupa a outra ordem. Então, a primeira ordem é da unidade, a segunda ordem é da dezena, que nós aprendemos que tem as dezenas também exatas, como 10, 20, 30, 40, que vai do 10 até o 90. Por quê? Porque quando nós passamos de 99, nós já temos a centena, que é uma outra ordem, que compõe o quadro valor de lugar. Esse aqui é o quadro valor de lugar. Então, nós já estudamos sobre as unidades, estudamos sobre as dezenas e hoje nós estamos conhecendo e vendo mais um pouquinho sobre a centena. Falando no que a Pro comentou antes, do brinquedinho que nós temos na sala, que é o material dourado. Quando a Pro trabalhou com vocês unidade dezena, a Pro mostrou que cada cubinho daquele, cada pedacinho daquele, aquele cubinho, aquele quadradinho representava uma unidade. Quando nós temos uma barrinha com 10 cubinhos, então a barrinha dividida em 10, ela representa a dezena. E aquela placa grande que tinha lá, que ficavam várias dezenas juntinhas, lá tinham 10 dezenas, e 10 dezenas formam 100 unidades. Quando nós falamos de 100 unidades, estamos falando de centena. Então, uma centena são 100 unidades. Assim como dezena, estamos falando de 10 unidades, não é? Em centena, estamos falando de 100 unidades. Existem coisas que quando a gente compra por centena. E quando a gente vai fazer essa compra, a gente pede um cento daquilo que a gente está indo comprar. Então, a forma correta para a gente se referir a 100 unidades de algo que estamos comprando é o cento, certo? Então, vamos aqui. O cubinho que a Pro falou, ele representa a unidade. A barrinha representa a dezena. E essa plaquinha completa, ela representa a centena. E hoje nós estamos estudando a centena. Uma centena equivale a 100 unidades. O número 100, ele é escrito por 1, 0, 0. Então, o número 100, ele representa o 1, ele é representado pelo 1, 0, 0. É assim que escrevemos o número 100, certo? Que representa a centena. Então, agora, o quadro valor de lugar está completo. Ele tem a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A primeira ordem das unidades, a segunda das dezenas e a terceira das centenas. Então, agora nós fechamos nossos estudos de unidade, dezena e centena, certo? Aqui no livrinho de matemática de vocês, vem mostrando aquele materialzinho que a Pro trabalhou lá na sala, ó, que a Pro agora acabou de falar, no quadrinho aqui, ó, nesse quadro, vem mostrando esse material dourado. E aí, informando aqui, ó, o cubinho representa a unidade, a barrinha representa a dezena e a placa representa a centena. E hoje nós estamos estudando sobre centena, certo? Então, 100 unidades é uma centena. Se eu tiver 200 unidades, são 2 centenas. Se eu tiver 300 unidades, são 3 centenas. E assim por diante, certo? Então, hoje nós estamos estudando e falando sobre a centena, certo? E aqui no livrinho de matemática de vocês, vocês vão encontrar a tarefinha, tem um texto explicativo na página 85 e na página 86.
E na página 87, 88 e 89, vocês vão encontrar tarefinhas falando sobre a centena. São essas páginas que vocês vão fazer. A 87, 88 e 89 do livrinho de matemática, que está falando sobre o assunto da semana, que é a centena. Certo? Espero que vocês tenham, entendido. Mas para qualquer dúvida, a Pro está à disposição, tá certo? Para a gente, esclarecer, caso tenha alguma dúvida do que venha a ser uma centena. Tá joia? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos agora para uma outra aulazinha. Vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre ciências. Mas qual seria o assunto? Nós vamos dar continuidade ao que a gente já vem trabalhando, que é sobre as plantas, né? Então, nós vimos que as plantas, para crescer e se desenvolver, precisam de cuidados, como uma terra fofa, luz do sol, calor do sol, a água, o ar, não foi? Isso. E vimos também que a plantinha, ela pode ser terrestre, pode ser aquática, pode ser aérea, né? Dependendo do lugar onde ela vive, se desenvolve. Vimos também que cada partezinha da planta ela tem uma função, né? Ela tem uma utilidade para o desenvolvimento da plantinha. Na semana passada estudamos sobre a reprodução das plantas, que se dá pelas sementes, né? Plantando novas sementes, ou tirando uma partezinha de uma planta já crescida e plantando de novo. E aí nós temos uma nova plantinha. Hoje nós vamos continuar, só que hoje a gente vai falar sobre a utilidade das plantas. E a planta é útil, minha Pro? Muito, muito útil, certo? A plantinha, para começar, quem é que em casa a mamãe não tem uma plantinha enfeitando o ambiente? Normalmente toda casa tem uma plantinha que enfeita o ambiente, não é? Então, para começar, a plantinha ela serve para ornamentar, para enfeitar, né, os ambientes. E não é só para isso que ela serve. A plantinha também serve para a gente como alimento. Sabe como? Nós não comemos frutas, verduras, algumas folhas que fazem saladas? Então, tudo isso é vegetal, é planta. Então, ela serve para nos alimentar. Ela serve como alimentação para a gente. Algumas folhas são utilizadas para fazer chá. Chá que podem passar, né, um mal-estar, uma dorzinha de barriga. Então, das plantinhas também nós podemos fazer chá. E não para por aí, não. A madeira das árvores, elas podem fazer objetos como cadeiras, mesas, armários. Tudo isso é feito com a madeira da planta. Então, olha quanta utilidade a plantinha tem. Para alimentar a gente, para servir de chá, para fazer móveis, para fazer perfume. Porque tem flores que são utilizadas para fazer perfume. Então, é muito, muito rica, sabe? A utilidade das plantinhas. Elas servem para a gente de todas as formas. Se aproveita todas as partes da planta, tanto como alimento, como também para produzir outras coisas. Serve também para fazer tecido, como é o caso do algodão, né? O algodão, ele é um vegetal. E desse vegetal que é retirado, eles fazem o quê? Fios de algodão, que vão se tornar tecido e depois vão servir como roupa para a gente. Então, olha quanta riqueza de utilidade que tem as plantinhas. No livrinho de vocês de ciências, na página 76, vocês vão ver as utilidades da plantinha, certo? Então, aqui vem falando e mostrando várias utilidades que a plantinha tem para a nossa vida, para o ser humano, tá certo? Então, na página 76 e 77, vocês vão fazer uma leiturinha com bastante atenção, com bastante calma, para entender também tudo isso que a Pro está falando aqui. E para reforçar,
o aprendizado na memoriazinha de vocês. E na página 78, 79 e 80 tem tarefinha sobre esse assunto. Então, a página das tarefinhas é 78, 79 e 80. E na página 76 e 77, vocês vão encontrar um textozinho falando sobre a utilidade das plantas. E quando vocês lerem, vocês vão relembrar o que a Pro está falando aqui com vocês agora. Tá bom? Essa semana não foi muita tarefinha, não. Até porque na semana passada, não é? O videozinho chegou só na quarta-feira. Então, vocês tiveram poucos dias para dar continuidade e colocar em dias as tarefinhas. Então, essa semana, nós estamos fazendo, uma revisada de coisas da semana passada e dando continuidade a assuntos que a gente já vem trabalhando. Tá bem? Então, de ciências, essa semana, vocês só têm as 78, 79 e 80, falando sobre a utilidade das plantinhas. Tá joia? Vamos lá. Vamos continuar aqui nossa aulinha. Hoje, em história, nós vamos falar um pouquinho como assim, se eu fosse você. Por quê? Porque eu tenho que me colocar no seu lugar. Então, vamos lá. Nós sabemos que toda pessoa, ela tem uma história, não é? E a história dela começa mesmo antes dela nascer, né? A nossa história está ligada à história do nosso pai e da nossa mãe, né? Como foi, né, que eles decidiram que a gente viesse ao mundo, né? Como foi que eles decidiram nos ter, né? Querer a nossa presença na vida deles. Então, nossa historinha já começa daí. E nós sabemos que todas as pessoas, elas têm diferenças e têm também semelhanças. Tem coisas que são parecidas, não é? E tem coisas que são diferentes umas das outras. Porém, mesmo essas semelhanças e diferenças, existem algumas diferenças que vão além, né, das características físicas. São aquelas diferenças de pessoas que têm alguma necessidade especial. Tem pessoas que nascem e podem ver, podem ouvir, podem falar, podem andar, não é? Como é o caso da gente. Mas tem outras pessoas que nascem, mas nem todas essas habilidades, elas vêm com elas. Então, tem pessoas que nascem e têm uma dificuldade auditiva, não escutam. Tem pessoas que nascem e têm dificuldade visual, não enxergam. Tem pessoas que nascem e têm uma dificuldade, não é? No andar. Então, elas não podem andar, elas têm a paralisia. E isso faz com que elas precisem de uma cadeira de rodas. São os cadeirantes. Aí eu lhe pergunto, por ser um cego, por ser um surdo ou por ser um cadeirante, as pessoas devem ser deixadas de lado? Será que elas não servem para ser nossas amigas, para brincar com a gente? Será? Vamos pensar nisso? Por isso que esse assunto de hoje, ele vem com uma pergunta. Se eu fosse você? Então, isso faz a gente, pensar o seguinte. A gente deve tratar as outras pessoas da forma como a gente gosta de ser tratado. A gente gosta que as pessoas tenham atenção com a gente. A gente gosta que as pessoas sejam carinhosas com a gente. A gente gosta que as pessoas respeitem a gente. Então, nós temos que ser da mesma forma com o outro. A gente tem que respeitar as diferenças, as limitações do outro. A gente tem que amar o outro do jeito que ele é. Conviver com o outro do jeito que ele é. Brincar quando for possível, não é? Conversar, dar toda a atenção. Por quê? Apesar de ter uma limitação de não poder ver, ou de não poder ouvir, ou de não poder andar, é uma pessoa como nós. E também gosta de atenção, de carinho, de respeito, de amor. Então, esse textozinho hoje, ele vem para a gente repensar. Será que a gente está realmente sendo legal com o outro coleguinha? Não só aquele coleguinha que está bem,
mas principalmente aquele coleguinha que possa ter alguma dificuldade, certo? Alguma deficiência. Então, nós precisamos tratar o outro da mesma forma que nós gostamos de ser tratados, tá certo? Então, vamos lá. Tem aqui na página 60 de História um texto falando sobre isso que a Pro acabou de conversar com vocês, tá bom? E na página 61 também é a continuação desse assunto. E vocês vão responder depois a página 62. Não tem muita tarefa, mas tem a leiturinha da página 60 e da página 61. E depois vocês vão responder a página 62. E o mais importante é a gente sempre lembrar disso que a Pro conversou aqui hoje. A gente deve sempre tratar o coleguinha como nós gostaríamos de ser tratados. Tá bom? Bom, o que é que nós vamos fazer com geografia essa semana? Vocês lembram que na semana passada a Pro falou das profissões, da importância das profissões? Lembra disso? Que nós vimos que tem várias profissões, mas todas elas são importantes, todas elas têm seu valor e a gente tem que admirar e respeitar todas elas? Beleza, lembra assim. Então vamos lá. Aí eu também falei que tinha tarefinha que não era para fazer, que tinham 2 páginas de tarefinha que não era para fazer. Não foi isso? Mas essa semana a gente vai fazer. A gente vai dar continuidade a esse assunto. E aí vocês vão estar fazendo a página 57 e a página 58, que a gente não fez na semana passada. E aí vai fazer agora essa semana. Por que a Pro deixou para a gente complementar isso essa semana? Porque a Pro tem um trabalhinho para passar para você, certo? Então, vocês vão complementar as páginas que estão faltando, fazer a 57, fazer a 58, isso. E aí depois, o que a Pro quer que vocês façam? No caderno de vocês vão fazer o cabeçalho, pular uma linha, escrever atividade de geografia, e aí vai escolher 4 profissões. Pesquisar em revista, em livro, imagem de 4 profissões. E aí o que vocês vão fazer? Vai colar uma imagem abaixo da outra. E depois, minha Pro, o que eu vou fazer com isso? Do lado, vocês vão escrever o nome da profissão, certo? Então, escreve o nome da profissão. E depois vocês vão falar um pouquinho sobre aquela profissão. Falar sobre a importância daquela profissão. Por que aquela profissão é importante? Bora lá? Então, pega o caderno, faz o cabeçalho, pula uma linha, coloca a atividade de geografia, escolhe 4 imagens de profissão, cola, escreve o nome da profissão do lado e depois descreve a importância daquela profissão para as pessoas. Tá bem? Então, essa é a atividade dessa semana de geografia. E a gente fica por aqui. E a Pro deseja a você, tá certo? Uma ótima semana, que Papai do Céu proteja você e sua família. E com fé em Deus, semana que vem estaremos de novo juntinhos com uma nova videoaula, tá bem? Fica com Deus, um beijão, a Pro te ama muito, tá certo? Beijinho!